Gente, nós vamos começar a quarta edição do João Paulo Responde e eu já quero começar me pedindo desculpas para vocês, ou dizendo que eu sinto muito, porque logo depois desse take vocês vão receber alguns takes, ou quase todos os takes do vídeo, desfocado. Eu gravei esse vídeo em casa sozinho e quando eu olhei ali, eu não sou filmador, não sou fotógrafo profissional, e quando eu olhei parecia que estava bem focado. Quando eu baixei os takes pro computador, eu percebi que não estava tão focado, tá? Então eu quero pedir desculpas para vocês. Não gravei tudo de novo porque eu não teria tempo hábil para isso. E realmente eu só percebi na hora que eu baixei pro computador e vi que estava desfocado as imagens. Eu espero que vocês me perdoem e que o conteúdo compense a imagem desfocada aí, ok? Então agora sim vai começar a quarta edição do quadro João Paulo Responde. E a primeira pergunta que eu vou responder essa semana veio do Instagram e foi a seguinte: João, fale-me um pouco sobre conflitos dos seios. Qual é o conflito de nódulos nos seios? Vamos lá. Nós precisamos entender que os seios são divididos em dois tecidos, que são o tecido mesodérmico, que dá origem às glândulas mamárias, e o tecido ectodérmico, que dá origem aos ductos mamários, ou aos canais galatóforos. Qual que é a diferença entre eles? Nas glândulas mamárias, a secreção do leite é produzida, então o leite materno é produzido, e os ductos mamários levam o leite até o peito da mulher para que o bebê possa ser alimentado. Qual que é o conflito das glândulas mamárias? É um conflito de preocupação ou discussão com os filhos ou parceiros. Então, mulher que se sente traída, mulher que é maltratada pelo parceiro, mulher que, por exemplo, o marido saiu para uma entrevista de emprego que não consegue um novo emprego, que não consegue fluir no seu emprego, por exemplo, ela fica preocupada com esse marido e aí ela acaba tendo um nódulo, um câncer, um aumento tecidual nas glândulas mamárias. Por que ela tem esse aumento tecidual na fase ativa do conflito? Porque se eu aumentar o tamanho das minhas glândulas mamárias, eu aumento a produção de leite, biologicamente falando, né? E se eu aumento a produção de leite, tem nutrição, tem segurança no ninho. O leite materno é a segurança da criança. Então a primeira coisa que a gente aprende na vida é que a mamãe vai dar leite e eu vou me sentir seguro. Não somente alimentado, mas seguro também. Então sempre quando eu tenho um conflito onde há uma discussão que gera uma insegurança no seio familiar, seja com o parceiro ou com os filhos, e eu tenho que resolver esse conflito conscientemente, subconscientemente, inconscientemente, como eu expliquei lá no penúltimo João Paulo Responde. Então, como última tentativa, o meu corpo vai tentar se adaptar ao conflito. E a adaptação a essas discussões ou brigas com parceiros e filhos é um aumento do tecido das glândulas mamárias. Se é feito um exame, neste momento em que a pessoa está com esse aumento, ela vai ser diagnosticada provavelmente com câncer aí, das glândulas mamárias. O problema com o filho que se envolve em droga, o filho que foi embora e a mãe fica preocupada, o filho não mora mais com a mãe fica preocupado o tempo todo, também pode ocorrer aí o aumento das glândulas mamárias. Na fase ativa, proliferação celular, com o sentido biológico aí de fornecer mais leite, alimento e segurança para a família. Na fase PCR, uma degradação celular por micro-organismos. Se a pessoa toma muito antibiótico e esse micro-organismo não está mais disponível, ela vai ter um nódulo no seios, o médico vai fazer o exame lá e vai falar que não tem problema nenhum, que é um nódulo calcificado, digamos assim. Mas em algum momento esse nódulo cresceu porque essa mulher teve um conflito onde ela não conseguiu resolver uma discussão, uma preocupação, uma briga com parceiros ou filhos. Aí nós temos também a parte ectodérmica dos seios, que seriam os canais galatóferos. Aí já tem a ver com uma separação dos filhos, tá? Então, meu filho foi arrancado do meu peito. A morte de um filho morre no acidente de carro, eu tenho alguns exemplos aqui. A mulher é deixada pelo marido, o filho se envolve nas drogas e a mulher sente que o filho já não é mais aquele mesmo filho. A filha próxima de uma mulher ou o filho próximo de uma mulher se muda para uma cidade distante. A criança nasce com intolerância ao leite materno. Então, na fase ativa aqui vai ter um aumento
um alargamento ulcerativo do canal galactófilo. Para quê? Para passar mais leite para que o alimento chegue no filho. Então muitas vezes, tanto a glândula mamária quanto os canais galactófilos, eles estão envolvidos no mesmo conflito. Se eu tenho uma discussão, uma briga, uma dificuldade com o meu parceiro, essa mulher tem no caso, mas o homem também pode ter, tá? Câncer nas glândulas mamárias. Só que é menos raro, por quê? Porque o homem, a energia do homem não está tão focada para os problemas do lar. A energia do homem está mais focada para o conflito de território, que não tem a ver com o lar. E já a mulher, ela tem mais conflitos relacionados ao lar mesmo, porque a mulher é o amor, é o carinho, ela quer colocar todo mundo debaixo dos braços protetores dela e dar carinho, cafuné, né? Então quando isso não acontece, quando há brigas, quando há separações, na fase ativa do conflito, os canais galactófilos podem aumentar, as glândulas mamárias podem aumentar de tamanho, e isso pode ser confundido com um câncer, ou vai ser um diagnóstico de câncer, e ao mesmo tempo os canais galactófilos ficam mais alargados. Para quê? Para que a produção de leite aumentada possa passar pelos canais galactófilos. Na fase PCL, quando eu saio do conflito, há uma degradação das glândulas mamárias por micro-organismos. Se não é possível, o tumor fica lá, então é encapsulado ou vira uma fibrose, algo nesse sentido, e os canais galactófilos acabam sofrendo aí uma alteração, um aumento. Então, o restabelecimento das úlceras. Aqui pode ter, por exemplo, a interrupção do fluxo do leite, se a mulher está amamentando nesse momento. Vai ter dor, vai ter coceira, né? Nesse momento, se a mudança foi sentida pelo tecido ectodérmico e a mulher teve a adaptação nos canais galactófilos, no momento da fase PCL, ou seja, pós-conflito lítico, quando a pessoa está resolvendo o conflito, ela pode ter uma secreção clara, ou até mesmo de sangue, né? Se houver a obstrução dos ductos, a secreção produzida durante a cicatrização mantém-se durante algum tempo. Ok? Então, o conflito basicamente é um conflito dentro do sistema familiar, dentro de casa, onde a mulher sente uma separação, uma briga, uma discussão, seja com o filho ou com o marido. É possível, na consulta, eu dizer se foi com o marido ou com o filho. Existe uma questão de lateralidade, né? Normalmente a mama direita tem a ver com os parceiros, normalmente a mama esquerda tem a ver com os filhos. Mas não é uma regra, porque isso pode mudar conforme o mindset da mulher está organizado. Então, por isso, na sessão, a gente consegue direcionar qual é o exato conflito, como a mulher percebeu o conflito, e daí na sessão a gente ajuda a pessoa a resolver o conflito com base na sapiência ela-vital, com bases no conhecimento, na sabedoria ela-vital. Ela acaba olhando para aquele conflito e resolvendo. E aí ela vai entrar numa fase BCL, que vai ter uma degradação das glândulas mamárias, ou então um reabastecimento das úlceras nos canais galactófilos. Ok? Pergunta número 2. Como curar a dor de nunca ter alcançado o relacionamento que eu sempre sonhei? Resposta da Polly: mude seu mindset, mude suas regras. Você está com regras muito ferradas sobre relacionamento amoroso. Resposta do João: eu sempre digo que quem quer não está aberto para o que aconteceu. Sempre quando eu quero o relacionamento ideal, eu não estou vivendo o relacionamento que eu tenho. Você precisa se desfazer dessa imagem do homem ideal que vem num cavalo branco, com cartão de crédito limitado, que te dá uma Ferrari, que abre a porta do carro, que leva flores para você na cama. Este homem em geral não existe. Uma relação, ela precisa ser construída. E para que a gente possa construir uma relação, nós precisamos construir uma visão de relacionamento e uma visão de sexualidade. Mas antes disto, você precisa entender se você não está repetindo um padrão do seu pai e da sua mãe, se você não excluiu uma relação passada. Se você ainda tem mágoa da sua relação passada, provavelmente a sua próxima relação vai ser parecida com a passada. Você precisa resolver suas questões passadas. E depois sim que você resolveu suas questões passadas, deixou em paz, entendeu por que as relações passadas foram como foram, entendeu por que a relação do seu pai e da sua mãe foi como foi, aceitou a relação da tia, aceitou a relação da irmã, conseguiu
ter paz no seu coração ao olhar para tudo isso, você precisa também construir uma visão de relacionamento muito bem estabelecida. Falei um pouquinho no último João Paulo Responde sobre visão de sexualidade, então agora eu vou falar de visão de relacionamento. A visão de relacionamento, ela tem 4 pilares básicos. O primeiro deles é a verdade, ou seja, para que você construa uma relação, gente, não existe um relacionamento ideal. A relação, ela é construída dia a dia. Se os dois estão dispostos a construir, um vai adaptando aquilo que é necessário para construir uma relação legal. É que muitas pessoas entram em uma relação para receber, né? Tanto que eu quero o homem ideal que vai me dar o que eu sempre sonhei. Essa pergunta, ela deixa claro que a pessoa não está pronta para dar, mas se constrói uma relação doando. Eu dou, ela dá, eu dou, né? Então os dois do casal dão, e aí quando ambos dão, ambos recebem. Mas nós precisamos receber isso de forma aberta, e para que a gente possa receber de forma aberta, nós precisamos pensar em alguns pilares. Por exemplo, o pilar da verdade. Não é a minha verdade absoluta, é eu poder viver minha verdade, é eu poder expressar minha verdade. Verdades absolutas limitam a relação. Então, se eu gosto de algo no sexo, eu posso expressar minha verdade. E eu, como marido, no caso, eu permito que a minha esposa expresse a verdade, expresse como ela se sente, expresse o que é bom e o que é ruim para ela. Cada um dentro do relacionamento precisa viver a sua verdade. Quando o homem critica a mulher e a mulher critica o homem, ambos estão sendo impedidos de viver a sua verdade. E quando eu não posso viver minha verdade, eu não consigo expressar minha verdade numa relação, eu não posso ficar na relação em respeito a mim mesmo. Então já fica a dica que talvez suas relações passadas nunca foram as ideais, porque você não permitiu que o seu marido expressasse a verdade dele. Aí também precisa ter um campo de comunicação segura, para que eu possa expressar minha verdade sem julgamento. Se eu, homem, olho para minha esposa ou olho para alguém na rua e desejo essa mulher, eu preciso expressar para minha esposa, poder expressar para minha esposa: vi uma mulher na rua e desejei. Não que eu esteja apoiando a traição ou apoiando cobiçar a mulher do próximo, digamos assim. Mas se o homem pode expressar para a esposa que desejou uma outra mulher, eles podem entrar numa discussão funcional de como resolver isso. Quando um homem admira uma mulher lá fora, só um exemplo, tá? E a esposa inibe ele, aí, por exemplo, começa a masturbação. Ele precisa se masturbar para viver uma realidade que a esposa dele não deixa ele viver. Não estou falando que esse homem tem que trair essa esposa. Porém, quando a esposa inibe a verdade do homem, muitas vezes ele vai viver essa verdade com outra mulher. E daí o relacionamento não é o relacionamento que você sempre sonhou. Então esse homem, ele precisa ter essa liberdade de chegar para a mulher e falar: minha fantasia sexual é essa, mesmo que seja com 2 mulheres. E claro que ele precisa estar aberto para ouvir a verdade da esposa, que talvez a verdade da esposa é que ela se sente super mal com isso. Mas eles vão discutindo, uma discussão funcional, obviamente, onde através de uma comunicação segura, sem julgamentos, eles chegam numa verdade, num propósito do casal. E eles vão decidir se o casal vai ter uma relação a 3 ou não vai ter. Se o casal vai fazer aquela posição na sexualidade ou não vai fazer. Se o casal vai manter esse projeto ou não vai manter esse projeto. Às vezes o marido se sente que a esposa tira a autoridade dele dentro da relação. Então tem que ter um momento, uma comunicação segura para ele expressar isso sem ela julgar. Porque se o marido expressa algo para a esposa e ela começa a julgar e atacar ele despolariza. Se ele despolariza, nem a sexualidade do casal funciona direito. Então, cada um precisa poder expressar sua verdade neste lugar seguro, onde ambos expressam claro, com amor e compromisso, as suas verdades e o outro não julga. Tudo bem? Então isso faz parte de um pilar aí, né, na comunicação, de um pilar da visão de relacionamento. Projetos. É bacana que o homem conte sobre os seus projetos para a esposa, que a esposa conte sobre os seus projetos para o homem, que ambos tenham projetos em comum. Muitas vezes eu vejo casais brigando porque o homem não ouve a esposa, mas ele não ouve a esposa porque lá na comunicação, ao expressar sua verdade pessoal, a esposa ataca o homem.
E quando que uma esposa ataca, acusa um homem, discrimina um homem? Quando ela não se sente segura. E para a esposa se sentir segura, ela precisa entender o porquê o seu homem está fazendo o que está fazendo. Então é bacana que os projetos sejam com filhos, sejam profissionais, sejam de viagens, sejam algo discutido pelos dois lá no ambiente de comunicação segura, onde ele expressa o porquê ele está fazendo isso. Então, quando o homem estiver focado em chegar no objetivo, a mulher vai estar segura porque ela compreendeu o plano. Agora, quando não há esse espaço de comunicação segura, e não há essa discussão de como cada um vai contribuir para o projeto, muitas vezes quando o homem está... Porque a mulher ela é mais amor, ela é mais ampla. Então vamos lá. O casal tem um projeto, por exemplo, de triplicar o ganho mensal da família. O casal discute, a mulher com a energia feminina dela vai ampliar isso, vai dar várias ideias. E eles vão discutir sobre qual é a ideia melhor. E o homem, com a sua energia masculina, ele vai focar naquela ideia escolhida. Ele vai focar na geração de riquezas nesse exemplo. Aqui eu estou falando de homem e mulher, mas pense na energia masculina e feminina, porque às vezes a mulher ela vai empreender algo e o homem, e aí ele vai polarizar no feminino e vai dar ideias para ela, para ampliar o leque de possibilidades dela, e daí eles vão escolher uma ação, um projeto, uma meta, que seja, e aí aquela pessoa que está à frente do projeto vai focar naquilo. Se isso não está muito claro, a mulher, ou a energia feminina do relacionamento, não vai se sentir segura. E aí, se não tem segurança, não tem relacionamento. Daí ela vai começar a criticar o homem. E sempre quando o homem é criticado, ele despolariza e até a sexualidade diminui, tá? Um outro pilar são as imagens. Nós precisamos dissolver as imagens que nós temos do nosso parceiro ou parceira, ou a imagem do parceiro ideal. O parceiro ideal, para mim, ele vem no cavalo branco, como eu disse, com cartão de crédito ilimitado, ele é loiro alto, dos olhos azuis, com o abdômen tanquinho, ele abre a porta do carro, ele me leva café na cama, e se não for assim, eu não quero. Você pode ter um parceiro assim, desde que você construa essa relação para ele. Lá no seu ambiente de comunicação segura, você expressa que é esse o desejo que você tem. E claro que você vai fazer algo para que ele tenha essa vontade de fazer, né? De ser esse homem do cavalo branco para você e não o cavalo, né? Você precisa todos os dias dissolver a imagem do homem e da mulher que você criou na sua cabeça. Quando eu me relaciono com uma imagem de um homem mau, de uma mulher ruim, de uma esposa megera, ou de um homem que não me dá atenção, eu vou perdendo o homem todos os dias. Eu vou perdendo a relação todos os dias. Porque quando eu olho para ele, eu já penso uma coisa ruim. Eu já crio algo ruim. Então como que eu vou conseguir me aproximar de alguém e comunicar minha verdade pessoal e ter uma comunicação segura se na minha mente aquela pessoa já é ruim? Nós precisamos entender que às vezes uma reação ruim do marido ou da mulher tem a ver com um crescimento necessário, tem a ver com uma lealdade, tem a ver com inúmeras situações que, se a gente não tiver a compreensão de como o amor flui, se a gente não tiver a compreensão dos princípios básicos da vida que fazem os relacionamentos funcionarem, a gente acaba criando uma imagem ruim na nossa mente e a gente se comunica apenas com aquela imagem. E aí eu perco meu parceiro e minha parceira cada vez mais. Então é muito perigoso, tá? No dia 20 de agosto, aqui em Palotina eu estarei ministrando uma palestra sobre como criar uma relação amorosa, ou como construir uma relação amorosa baseada no amor e no respeito mútuo. Então eu vou falar mais profundamente de cada um desses pilares, a gente vai discutir, a gente vai falar sobre visão de sexualidade, visão de relacionamento, vai falar sobre as necessidades humanas. Para quem já fez o treinamento Elovital será uma cortesia, né? Porque quem faz o Elovital a gente sempre dá essas cortesias, e para quem ainda não fez, terá uma taxa aí simbólica para que vocês possam conhecer um pouco mais sobre isso, né? E para que vocês possam compreender como criar uma visão de relacionamento, uma visão de sexualidade, como criar uma relação amorosa baseada no amor e no respeito mútuo. João, como me libertar da ansiedade e da procrastinação? Tendo foco, tendo um objetivo claro daquilo que você quer para a sua vida. E para que você tenha foco e um objetivo claro daquilo que você quer para a sua vida, você precisa restabelecer a conexão que você tem com a energia masculina, com a energia do pai.
o foco, a perseverança, a geração de riquezas, o olhar para o objetivo vem do Pai. Quando eu não tenho um objetivo bem definido, eu acabo procrastinando. Quando eu não sei por que a minha vida não vai para frente, eu acabo procrastinando. A questão do procrastinar muitas vezes tem a ver com eu não ver as vantagens que eu tenho ao fazer o que eu faço. Então você pode, por exemplo, listar quais vantagens eu tenho. Por que eu preciso fazer o que eu estou procrastinando para fazer? O que eu ganho se eu faço o que eu estou procrastinando para fazer? O que eu perco se eu faço se eu estou procrastinando para fazer? Pode ser também que você procrastine e fique ansioso porque você ainda está fazendo o que faz olhando para o passado. Então lá no segundo João Paulo Responde, eu expliquei um pouquinho sobre a importância de eu ter valores com base naquilo que eu quero que aconteça, não naquilo que eu não quero que aconteça. Então às vezes você fica ansioso porque você fica com medo que algo do seu passado aconteça novamente neste projeto que você está empreendendo agora. Só que se você não olhar para o passado e não resolver, dificilmente você consegue olhar para frente. Então você precisa compreender o porquê você falhou no passado, e aí a ansiedade diminui bastante. Você precisa entender o porquê você está indo para o futuro, porquê você quer aquilo que você quer, você faz isso no presente. O futuro aqui seria o seu projeto de vida, né? E aí, se ainda assim você não conseguir, provavelmente é uma falta de energia de pai. Ou porque sua mãe te afastou do seu pai, ou porque você se afastou, ou porque você julga ele. Enfim, porque você não conhece os princípios básicos que fazem a vida fluir. Os princípios básicos que fazem o amor do pai e da mãe e a energia deles chegarem em você. É claro que você precisa, para viver o seu propósito, você precisa estar de bem consigo mesmo, com as pessoas ao seu redor, com o mundo ao seu redor. Se você exclui alguém do seu sistema familiar, você pode até ter foco, mas às vezes você não consegue por uma lealdade. E aí você procrastina às vezes por lealdade. Porque assim, se a minha mãe não conseguiu esse projeto de vida, esse objetivo dela, e eu excluo ela por algum motivo, então inconscientemente eu honro ela não conseguindo também. Novamente, você precisa compreender o fluxo do amor, precisa compreender os princípios básicos que regem a vida, que são inconscientes. Para isso eu sugiro que você faça o treinamento Elan Vital, que acontece no dia 21 e 22 de agosto deste ano. Tudo bem? João, o que fazer quando o meu esposo coloca a família dele, de origem no caso, em primeiro lugar? Gente, a resposta dessa pergunta nem é só eu tentando vender, tá? Mas a resposta é essa mesmo. Traga ele para a próxima edição do treinamento Elan Vital. Se ele não consegue se desvencilhar, se despedir da família de origem para criar uma nova família, lembrando que uma nova família acontece quando o casal tem filhos, tá? Antes é um relacionamento amoroso. Uma nova família acontece quando o casal tem filhos. Mas ainda assim, se ele não consegue se desprender para criar uma nova família, para iniciar uma nova família, é porque existe uma lealdade, é porque existe algo mal resolvido lá no passado. É porque talvez ele sinta que ele deva para o pai dele, talvez ele acha que o pai dele não é forte o suficiente, ele precisa cuidar do pai e da mãe dele, talvez ele acha que vai trair o pai e a mãe dele saindo da casa dos pais, né, e realmente vivendo a relação de casal na nova casa, olhando para a família. Eu sugiro que você não confronte ele, porque quando você confronta o seu marido, você despolariza ele, daí a relação acaba ainda mais. De qualquer maneira, eu compreendo, né, porque o normal seria o seguinte: eu tomar força dos meus pais e quando eu estou forte o suficiente, eu crio a minha família. Então eu entro numa relação amorosa, eu caso, e a partir desse casamento ou dessa relação amorosa, eu passo a olhar para a minha família com a força que veio dos meus pais. Se eu fico voltando para os meus pais é porque eu sinto que eu não tenho força. Ou porque no meu mindset existem regras que fazem com que eu acredite que eu devo algo para os meus pais, que eu tenho que cuidar dos meus pais. Ou no meu mindset tem uma regra que diz que eu ainda preciso tomar algo dos meus pais para que eu realmente possa olhar para minha família. Então isso precisa ser analisado. Ou numa sessão individual, para entender por que isso acontece, ou no Elan Vital Experience eu passo uma mudança total de regras. A gente desconstrói algumas crenças, né, que são limitantes e ajuda o paciente a autoconstruir novas crenças que às vezes fazem com que ele se sinta livre,
para realmente olhar para o relacionamento atual. Não é culpa dele, acusar ele não vai te ajudar. A gente precisa compreender que existe alguma dinâmica causando isso. O que eu precisaria compreender para te ajudar é qual a dinâmica, ou lá no I Love You Talk Experience talvez vocês compreenderiam a dinâmica. Então vejo que é melhor para vocês, ou uma sessão particular, algumas sessões particulares, ou o I Love You Talk Experience. Eu tenho uma sensação de que o I Love You Talk Experience ajudaria vocês. Tudo bem? João, fale-me um pouco sobre as dificuldades na relação sexual que uma mulher tem com o seu marido. Essas dificuldades, elas têm a ver com, muitas vezes, com a mulher não conseguir relaxar no seu feminino para se entregar para um homem. Também tem a ver, muitas vezes, com a mulher querer que o homem seja feminino, por não confiar no homem. Daí tem aquela questão de propósito e de alinhamento, né? Do porquê o homem está fazendo o que está fazendo, e a mulher precisa confiar nele, inclusive na hora da relação sexual, confiar que não vai ser um abuso, confiar, né? Então precisa ter essa visão de como vai ser a sexualidade. Pode acontecer porque vocês nunca discutiram o que é gostoso para você, o que é gostoso para ele. Pode acontecer também. Pode acontecer porque você já teve algum abuso na sua infância, na sua juventude, porque por uma lealdade de algum abuso no sistema familiar. Talvez você repita um padrão dos seus pais sem você perceber. Então, é interessante que você precisa primeiro retornar para o seu lugar no seu sistema familiar. Porque pode ser que você não consiga se entregar e relaxar na sua feminilidade porque você tem raiva do seu pai que maltratava sua mãe. E aí você espelha isso no seu marido. Mas vamos supor que a sua questão com a sua família de origem esteja ok, que não tem abusos. Então tem a ver aí com a energia, com a dança da energia masculina e com a dança da energia feminina. Mas se com o sistema da família de origem está tudo ok, se você não teve abuso, se as suas relações passadas estão ok, porque talvez não é com o seu marido, talvez com outros homens isso também acontecia, talvez você tenha crença sobre sexualidade. Se tudo isso está resolvido, vocês precisam realmente criar uma visão de sexualidade, daquilo que é bom para você e para ele. Vocês precisam talvez também cuidar um do outro como era no princípio, lá quando vocês começaram a namorar, onde ele cortejava você, onde você se permitia ser guiada por ele, né? Nós precisamos aprender a confiar na sabedoria do masculino, na capacidade de clareza de agir do masculino. Só que às vezes lá fora a gente recebe tanta informação que faz com que a mulher não confie no seu homem. E nós precisamos também abraçar a sutileza, a elegância, a intuição relacionada ao amor, à amplitude do feminino. Você precisa permitir que ele tenha foco nos seus projetos. Você precisa permitir que ele seja o homem da casa. Quando uma mulher critica o homem, ele vai ser às vezes mais violento. Ele não vai ouvir a mulher. Por base, o homem já é mais focado e menos amplo. Então, por natureza, o homem ele já ouve menos a mulher. Mas se você critica ele, ele se fecha. E aí, inclusive na hora da sexualidade, porque ele está fechado, você às vezes não consegue se relacionar. Novamente, eu convido mais esse casal aqui para no dia 20 de agosto. Nós estaremos dando uma palestra com o tema Construindo Relações Amorosas com base no amor e no respeito mútuo. A resposta aqui seriam N respostas. Tente refletir se algo disso aconteceu, se há uma visão, se você cuida para servir ele sexualmente, se ele cuida para servir você sexualmente, e se isso não acontece, crie um ambiente seguro para que vocês possam falar disso, para que ambos possam se ajudar a ter relações sexuais com base no amor e no respeito mútuo e que um dê prazer para o outro. Meus pensamentos atrapalham minha evolução. Não consigo me desfazer deles. O que fazer? Primeiro passo, você já fez. Perceber a dificuldade, admitir. Não é a vida que está me ferrando, são os meus pensamentos que estão me ferrando. Logo, quando eu admito, um outro ponto é eu expressar isso para as pessoas ao meu redor. Olha, eu estou nervoso porque eu não consigo organizar os meus pensamentos. Quando você explica isso para a pessoa que está ao seu redor, você coloca para ela o que você vê, o que você sente, como você sente, o porquê que você não consegue se relacionar com aquilo, ou mesmo que você não sabe o porquê, você fala, olha, eu tento me relacionar com situações e eu fico nervoso, eu não consigo evoluir porque eu não sei lidar com isso. Isso cria empatia nas pessoas ao seu redor e elas vão querer te ajudar.
se você simplesmente se revolta com isso, se fecha nisso e não busca ajuda para isso, a tendência é que esses pensamentos vão te atrapalhar cada vez mais. Então, quando você percebe a dificuldade, você já está admitindo, existe algo dentro de mim. Então, eu que preciso mudar minhas regras de pensamentos e de sentimentos que me levam para aquilo ou que não me levam para aquilo que eu quero. Então, um ponto interessante. E o terceiro passo é você buscar ajuda. E um passo muito importante, enquanto você não buscar ajuda, é interessante que eu sei que essa pessoa que fez a pergunta, ela está inscrita para a próxima edição do treinamento E-Love Vital. Então ela já fez um passo muito importante. Mas antes de você fazer, como faltam 2 meses, né, vou te dar uma dica. Não se chicoteie, não fique triste quando você não consegue sair desses pensamentos. Se abrace. Esse pensamento, essa sensação que você tem quando você tem esses pensamentos que impedem você de evoluir, elas estão trazendo alguma coisa, talvez do seu sistema familiar, talvez uma lealdade, talvez algo mal resolvido do passado. Se você está pensando em algo continuamente, quanto mais você tentar fugir desse pensamento, mais ele vai te perseguir. Por quê? Porque esse pensamento, tudo que você pensa, tudo que você cria muito na sua mente, você cria um campo eletromagnético, você atrai mais disso. Lembrando que a sua mente não conhece a representação interna da palavra não. Se eu chegar para você e falar, não pense no elefante cor-de-rosa, o que vem na sua mente? Um elefante cor-de-rosa. Não pense no pensamento destrutivo X, o que vem? O pensamento destrutivo X. E segundo, porque se isso está vindo na sua mente o tempo todo, é porque a sua mente subconsciente sabe que você precisa resolver algo com aquele pensamento. É porque aquilo traz um crescimento. Nós precisamos desfazer dessa regra que nós temos na nossa mente de que o sofrimento serve para impedir o nosso crescimento, que o sofrimento é ruim. Não, é no momento de sofrimento, no momento de caos, que a gente percebe que a gente precisa mudar algo na nossa vida. E quando a gente muda, a vida fica muito mais feliz. O que você não pode é ficar pensando, eu não posso pensar nisso, eu não posso pensar nisso, eu não posso pensar nisso, eu não quero isso, eu não quero isso, eu não quero isso, porque isso freia a evolução que você deseja ter. Então se abrace, olhe para o seu sentimento e diga, tudo bem, sentimento, eu sei que você está aqui. Eu amo essa parte minha que está com esse sentimento. Mesmo que eu ainda não sei olhar para isso, eu amo essa parte. Você vai perceber que você vai ficar mais tranquilo. No primeiro João Paulo Responde, eu coloquei alguns exercícios que te levam ao centramento, que te levam para o momento agora. Então, alguns exercícios ali de relaxamento e aí por diante. Então, se você fizer esses exercícios, também você fica mais calmo, e aí você se ama, e aí você fala, agora, como eu não tenho solução para isso ainda, eu vou buscar pensar em outras coisas. Mas tudo bem que eu pensei nisso. Fique em paz consigo mesmo e com seus sentimentos. Faça esse exercício. Tudo bem, sentimento. Eu sei que você está aqui e que você me acompanha há um bom tempo. Agora eu vou cuidar de você. Tudo bem, doença. Tudo bem, pensamento. Eu vou cuidar de você. E se acaricie. Você vai perceber que esses pensamentos vão ficar mais brandos, vão fazer menos mal para você. Porque quando a gente ama cada parte do nosso eu, do nosso corpo, todas essas partes voltam a trabalhar a nosso favor. João, eu gostaria de saber qual é o conflito do aumento da ferritina no sangue. Vamos lá, gente. A ferritina, ela é uma proteína globular produzida pelo fígado, armazenamento de ferro no sangue. O ferro, ele ajuda, o ferro ele liga o oxigênio à hemoglobina para que a gente possa ter uma oxigenação no nosso corpo. Então a hemoglobina traz, né, as moléculas de oxigênio para o nosso corpo, e o que faz o oxigênio se grudar na hemoglobina para que a gente possa ter a oxigenação no corpo é o ferro. Então a gente pode pensar que o aumento de ferritina nem sempre está associado com o aumento de ferro. Mas a pessoa que me perguntou, ela afirmou que eu tenho aumento de ferro também. Então eu vou falar do fígado e depois eu vou falar do aumento de ferro. Tá? Tem uma questão alimentar que pode ser influenciada, e a gente não vai falar da questão alimentar. Tem uma questão inflamatória que pode influenciar, eu não vou falar disso, eu vou falar do conflito. João, como que é esse negócio de conflito causar doenças? Tem um vídeo onde eu falei sobre doenças respiratórias, procurem aí no YouTube, e lá, antes de falar das doenças respiratórias, eu explico como que a nossa mente ela se adapta ao conflito através de uma doença. Então,
aqui eu já vou direto para o conflito, já vou falar o que acontece na fase ativa e o que acontece na fase PCL. Porque se eu precisar explicar tudo aquilo, todas as vezes que alguém me perguntar de algum sintoma, todas as respostas terão pelo menos 30 minutos para que eu possa explicar como que o cérebro produz uma doença. É importante frisar que não necessariamente o excesso de ferro no sangue está relacionado ao excesso de ferritina. Pode estar relacionado e pode não estar. Quem vai determinar isso é o seu médico lá com os seus sintomas e revendo os seus exames, é claro, não sou eu que vou relacionar isso, né? Quando que eu tenho um excesso de ferro biologicamente falando? Quando eu tenho um conflito de autodesvalorização. Então eu me desvalorizo por não conseguir procriar aquilo que é o essencial para a minha família. Quando eu não consigo procriar meu filho, quando eu não consigo procriar o alimento suficiente, então eu tenho falta e eu me sinto desvalorizado por isso. Então o corpo ele vai absorver, ele vai manter mais ferro no sangue para que as ligações entre a hemoglobina e o ferro e o oxigênio, no caso, seja mais forte, né? Porque o ferro faz a ligação do oxigênio com a hemoglobina. Então para que essas ligações fiquem mais fortes, para que haja mais ligação. Apesar de que cada hemoglobina se liga com 4 moléculas de oxigênio, tá? E o ferro faz essa ligação, então não vai se ligar com mais oxigênio. Mas a ligação pode ser mais forte. É importante frisar que não necessariamente o excesso de ferro está ligado ao excesso de ferritina. E não necessariamente o excesso de ferritina vai causar o excesso de ferro. O excesso de ferro ele pode ter a ver com má alimentação, o excesso de ferritina pode ter a ver com uma inflamação, por exemplo. E essa inflamação pode ter outras origens. Então, quem vai avaliar isso é o seu médico, não sou eu. Mas quando o paciente vem com excesso de ferro no sangue, seja pela ferritina, pelo excesso de ferritina ou não, se ele está mantendo mais ferro no sangue, existe um fator adicional aí que é a autodesvalorização. Então, eu me autodesvalorizo por não procriar. Esse não procriar seria poderíamos até mudar a palavra, seria não cocriar aquilo que falta. Então eu não consigo cocriar o amor, não consigo cocriar a comida, não consigo cocriar para a minha família, para aquilo que é importante para mim. Então eu preciso de mais ferro para que a ligação entre a hemoglobina e o oxigênio seja mais forte, para que eu consiga levar mais oxigênio para o meu corpo, para que eu tenha mais energia para resolver o conflito de falta junto com a autodesvalorização, porque falta alguma coisa, ok? Então esses são os conflitos. Vamos lá, o fígado. O fígado é um grande órgão acessório do trato gastrointestinal. Então ele é responsável aí por síntese proteica, como por exemplo a ferritina, né? Pela desintoxicação, pelo armazenamento de nutrientes que a gente vai utilizar no nosso corpo. Ele é como se fosse a despensa do nosso corpo, onde fica armazenado, onde os nutrientes são transformados naquilo que o corpo precisa. Lá no fígado isso acontece. Qual que é o conflito? É o conflito de fome. Pode ser fome, minha barriga roncando, fome de comida, ou fome existencial, falta de amor, falta de carinho, medo de passar fome. Então se eu perco o emprego, eu posso ter um conflito de fome, né? O homem que é deixado pela esposa e tem que cuidar dos filhos, então ele se sente sozinho, falta de amor, falta de carinho, e pode faltar comida, mas pode faltar carinho para os filhos, então tem a ver com fome. É uma fome existencial, tá? Na fase ativa do conflito há uma proliferação celular, um aumento do fígado com o objetivo de aumentar a função do fígado para que ele possa desintoxicar mais, reter mais nutrientes e fazer mais proteínas, fazer mais síntese proteica, entre elas a ferritina. No caso, como a ferritina ajuda a hemoglobina a se fixar com oxigênio para que eu tenha oxigenação no meu corpo, então o sentido biológico aqui é aumentar a função do fígado, no caso do cliente da ferritina, tá? Para que tenha mais ferritina, para que eu tenha mais energia para o meu corpo. Apesar de que o aumento da ferritina não está necessariamente associado ao aumento de ferro, tá? Então às vezes a pessoa tem a ferritina aumentada e não tem mais ferro a mais no organismo. Então para que o aumento da ferritina esteja associado com o aumento de ferro, eu preciso me sentir autodesvalorizado. Então, eu lutei muito para conquistar alguma coisa, eu lutei muito para fazer alguma coisa que seria como ter um filho. Um objetivo que eu amei muito, que eu quis muito que desse certo, ou estou lutando, então eu aumento tanto de ferro para que eu tenha mais oxigenação, para que eu possa
resolver o conflito. Então aí sim a ferritina e o ferro juntos tem como objetivo me dar mais oxigenação, mais força, mais energia para resolver o conflito. Na fase PCL, eu tenho a reabsorção desses nódulos no fígado, né? No fígado, a inflamação, inchaço que pode dar dor, febre, cirrose hepática. O médico pode determinar que existem alguns nódulos que não são malignos. Por quê? Porque já está na fase PCL. Então, fígado basicamente é fome, falta de amor, falta de carinho. É um conflito de falta, não necessariamente de fome. Falta de amor, falta de carinho e falta de comida. Então, na fase ativa, eu vou aumentar a função do fígado. Então, por exemplo, uma multiplicação celular, e aí você vai ter um adenocarcinoma no fígado. Pode ter um aumento aí também do fluxo biliar e aí por diante. Resumindo, fígado é um conflito de falta, não necessariamente de fome. Falta de comida, falta de amor, falta de perseverança, falta de compreensão. Na fase ativa, eu vou ter uma proliferação celular. Aí, se eu for fazer o exame, eu vou ter um adenocarcinoma de fígado. E assim eu me despeço de vocês, espero que vocês tenham gostado desse João Paulo Responde. Sinto muito pelo vídeo ter ficado aí desfocado, a gente percebeu só no último take que o vídeo ficou desfocado. Antes nós fizemos 4 takes e lá quando a gente olha na tela estava tudo ok, mas quando eu trouxe para o computador, realmente a imagem não ficou como vocês merecem. Porém, eu prometi que eu iria entregar esse conteúdo para vocês no sábado e eu não teria tempo hábil para gravar as respostas de novo. Por isso que dessa vez eu coloquei o vídeo mesmo assim. De qualquer maneira, mais importante do que o foco aí em mim, né, é o foco na informação, na transformação que ele pode causar na sua vida. Então eu espero que essas informações tenham feito diferença, que você tenha compreendido um pouco mais sobre a mente humana, sobre como a mente humana transforma conflitos em doenças, sobre como você atrai os conflitos, sobre como fazer para resolver as suas questões. Esse é o grande objetivo dos vídeos. Espero estar contribuindo com a vida de vocês. Se você tiver uma pergunta, se tiver alguma sugestão, deixe aqui nos comentários. Não se esqueça de compartilhar o vídeo mesmo que ele está sem foco, porque o conteúdo tá legal, não tá, gente? Comente aí, tá legal o conteúdo? Curta, compartilhe. Você pode fazer sua pergunta aqui no comentário do YouTube ou quando eu abrir as caixinhas de perguntas lá no meu Instagram, você pode perguntar por lá também. Se você ainda não é inscrito no canal, pelo amor do mais grandioso Deus, se inscreva, porque eu preciso dessa força de vocês. Eu estou começando a colocar conteúdo, então quanto mais gente eu tenho, mais gente vai ficar sabendo. Quanto mais gente eu tenho inscrito no meu canal, mais gente fica sabendo, mais gente é avisado desses conteúdos que estão sim a serviço da vida. Um forte abraço para vocês e até mais.